O nosso corpo, gente, ele é um todo, tá? Então precisa de ficar muito claro que não dá para nós, profissionais estetas, pensar em oferecer beleza para o nosso paciente se nós não arrumarmos a casa, se nós não arrumarmos de dentro para fora. Então eu sempre falo que nós somos como se fosse um mosaico, um quebra-cabeça, uma peça encaixa na outra. E para que tudo funcione perfeitamente, toda a engrenagem precisa de estar funcionando e exercendo a sua função com dignidade. Quando essa engrenagem começa a ficar um pouco enferrujada ou que ela começa a ficar mais lenta ou não exercer a sua função, nós começamos a apresentar as disfunções estéticas. Então, disfunções estéticas são o primeiro sinal que o universo, que o corpo fala pra gente, para nos avisar que algo não está bem. Então, a gente dominando de exames laboratoriais, nós vamos conseguir saber se esses pacientes está começando a ter uma desordem. E por que essa desordem? Quando a gente consegue identificar essa desordem, a gente consegue organizar isso. O que interessa é saber avaliar aqueles exames de forma adequada e ter acesso àquelas informações. Então, para mim, se o paciente vem, por exemplo, com exames que eu solicitei, beleza. Se ele já tem exames prontos que outros colegas solicitaram, ótimo. O que eu quero ter acesso são as informações daquele exame para eu avaliar como que estão as funções metabólicas daquele paciente. Porque a partir dessas respostas é que eu vou saber o que eu vou conduzir, como que eu vou conduzir o paciente para que eu seja capaz de resolver o problema. E nós vamos conversar exatamente sobre isso, sobre as vantagens de você dominar esses exames, de você interpretar esses exames. E a minha intenção, para quem é novo aqui, para quem está chegando, qual que é o meu objetivo, né? Meu objetivo é fortalecer a classe esteta, para que a gente tenha melhores resultados, para que a gente seja reconhecido e valorizado no mercado. E aos meus olhos, a única maneira de nós entregarmos bons resultados estéticos para o paciente, evitando iatrogenia, é nós dominarmos os exames laboratoriais. E quando nós, um número grande de profissionais estetas, estiver com essa ferramenta em mãos e tiver o domínio dessa ferramenta, nós vamos começar a ser referência. Por quê? Porque nós teremos uma classe de profissionais que estaremos contribuindo com a saúde e entregando bons resultados. E aí os nossos conselhos, tanto o nosso conselho de fisioterapia, de biomedicina, enfim, todos os conselhos dos estetas vão conseguir compreender que realmente é um direito e um dever, é uma necessidade nossa, como profissionais estetas, solicitar exames dos nossos pacientes para que a gente consiga trabalhar baseado naqueles exames e entregar novos resultados para os pacientes. Só que essa é uma realidade que ainda não existe. E para que eu consiga que o nosso conselho lute por nós, para que nós tenhamos o direito de solicitar exames pelo convênio, primeiro eu preciso ajudar a classe esteta a fortalecer e ter esse conhecimento e trabalhar isso com dignidade. Porque uma coisa é você olhar os exames os exames laboratoriais baseado nos valores de referência. Isso qualquer um faz. Tá? Pegar lá, olhar se o paciente está dentro ou fora do valor de referência, até um leigo faz, até o próprio paciente faz. Para a gente fazer isso, o paciente nem precisa de você, ele mesmo pega os exames, abre, olha e decide por conta. O que eu quero ensinar para vocês, o que eu tenho pregado desde quando eu comecei a levantar essa bandeira, é o seguinte, eu quero que vocês compreendam assim. Existem diferentes tipos de exames, de resultados. Nós temos os valores ideais e nós temos os valores de referência. Se a gente for analisar os nossos pacientes baseado nos valores de referência, nós estamos procurando doença, patologia. Aí não cabe a nós, porque nós não somos profissionais capacitados e legalmente para poder tratar patologia. Isso não cabe a nós. O que eu quero que vocês compreendam é que existem valores ideais. O que são os valores ideais? São os valores que eu gostaria que os pacientes estivessem. Da onde que veio esses valores? Da minha cabeça? Claro que não, gente, não tenho inteligência para isso. A literatura científica, os cientistas do mundo inteiro, tá? Vem estudando os pacientes centenários. O que são pacientes centenários? São pacientes normalmente que passam de 100 anos.
Mas são considerados centenários, só os centenários? Não, pacientes aí que vivem aí 90 e poucos anos, que vivem 100, que passa de 100, eles são considerados pacientes aí que têm uma longevidade grande. Então a ciência tem pegado esse grupo de pacientes que têm uma idade mais avançada, desde que eles tenham saúde. O que é isso? Pacientes que são independentes. Não resolve eu pegar para fazer o estudo um paciente que tem mais de 100 anos, mas que está mais de 30 anos acamado, independente das pessoas para fazer as suas necessidades básicas, se alimentar, sobreviver. Não. Esses estudos, para a gente avaliar a bioquímica de pacientes centenários, são pacientes que têm uma longevidade grande e são pacientes saudáveis. São pacientes que têm memória ativa, que têm movimentação ativa, que têm energia criativa. São pacientes que são literalmente funcionais. Por exemplo, hoje, quais são o grupo de pessoas mais estudados? Ainda são os japoneses. Os japoneses são uma colônia que a maioria deles passam de 100 anos. E eles passam de 100 anos ativo, funcional. Eles conseguem trabalhar, conseguem pensar, conseguem sobreviver, tomar banho, fazer suas higienizações, enfim. Então, isso é considerado pessoas que têm longevidade e têm qualidade de vida. Então, o que eles fazem? Eles pegam esses grupos de pessoas e começam a estudar a bioquímica deles. O que é a bioquímica? Os exames dele. Quanto de hemoglobina que esse cara tem, que ele sobreviveu tanto tempo? Como é que estava o fígado desse cara? Como é que tinha o coração? Como é que estavam os hormônios? Como é que estavam isso? Então começaram-se a estudar essas pessoas. E de acordo com esses estudos, que estão, graças a Deus, cada vez mais crescentes, foram diagnosticados não é a palavra certa, foram, como que eu falo, hein? Foi determinado, né? Surgiram aí os valores ideais. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês entenderem a minha linguagem. Foi descoberto que pessoas que têm uma hemoglobina masculina, o que é uma hemoglobina masculina? Uma hemoglobina maior. Homens têm uma hemoglobina aí de 14,5, 15,5, por aí. Mulheres geralmente têm hemoglobina de 12 ponto alguma coisa, 13 ponto alguma coisa. Foi descoberto que quanto mais alta a hemoglobina do paciente, e se mulher tiver uma hemoglobina masculina, ou seja, uma hemoglobina acima de 14, essa pessoa ela tem uma sobrevida maior e ela tem menos chance de ter doença. Foi descoberto também que quando a gente tem leucócitos, por exemplo, acima de 6.500, já é um paciente que está apresentando uma inflamação subclínica. O valor de referência para leucócitos totais são de 3.000 a 11.000. Olha o tamanho dessa janela. 3 a 11. E a literatura tem cada vez mais comprovado que esses valores ideais são os valores que elevam e que contribuem com a vida do paciente. Então, quanto eu ensino para vocês sobre os exames e quanto eu quero que a gente se fortaleça, que a gente se destaque e que nós nos tornamos profissionais valorizados no mercado, eu quero que vocês usufruam dos exames laboratoriais, mas eu quero que vocês entendam que nós vamos trabalhar baseado nos valores ideais e não nos valores de referência, tá? Então, quando a gente for capaz de ter o maior número possível de estetas trabalhando com exames de acordo com os ideais, nós vamos, gente, entregar resultados maravilhosos. Nós somos capazes de contribuir com a vida, com a saúde, com a longevidade, com a beleza, do autoestima. Nós temos um número muito grande de pessoas que estão depressivas, que estão tendo câncer, que estão tendo Alzheimer, que estão infartando. Por causa de quê? Por causa de que pessoas não souberam avaliar os exames desses pacientes adequadamente e eles evoluíram para uma patologia e foram para a morte. Na nossa última live, por exemplo, eu conversei, se eu não me engano, sobre inflamação subclínica, que é uma patologia que acomete hoje grande parte da população e poucos são descobertos. E eu disse que 55% das pessoas que têm morte súbita só descobrem que tem uma inflamação quando morreu. Agora, o que resolve descobrir que tinha uma inflamação subclínica depois que morreu? Depois que morreu, acabou. Então, a minha intenção é que vocês entendam o quanto que nós podemos contribuir com a vida do paciente e entregando beleza. E por que eu falo que a gente é importante? Também já comentei isso em várias lives.
Nós, profissionais estetas, nós somos o primeiro grupo de profissionais que recebe o paciente com um problema. Então, assim, quando o paciente vem até nós, que ele apresenta uma disfunção estética, qual? Não sei, pode ser acne, queda de cabelo, pele seca, gordura localizada, celulite, edema, pode ser mancha, pode ser telangiectasia, gente, qualquer disfunção estética, qualquer, não se apegue a qual, é qualquer uma. As disfunções estéticas significa que o paciente está tendo um problema interno. Então, se o paciente vem te procurar porque ele está com uma disfunção estética, quem que ele procura? Um profissional esteta. O que o universo está te dizendo? Dá uma atenção especial para esse paciente, porque esse probleminha que ele está tendo já é alguma coisa que internamente não está bem. Então, se nós somos o primeiro grupo de profissionais que esse paciente procura, nós estamos com tudo nas nossas mãos. Cabe a nós sabermos usufruir. Quando vocês opinarem os exames laboratoriais de acordo com os valores ideais, vocês serão capazes de descobrir onde que está o problema do paciente, a gravidade em termos de extensão disso, quanto isso está ruim ou menos ruim. E nós seremos capazes também de reorganizar essas funções metabólicas. Ou seja, nós vamos ser capazes de resolver o problema sem precisar encaminhar o paciente para outro profissional. Isso se nós trabalharmos com os valores ideais. Por quê? Porque nós vamos pegar o paciente antes de uma patologia ter se instalado. Porque quando a gente pega um paciente que já tem uma doença, nós precisamos, por obrigação, encaminhar esse paciente para outro profissional. Agora, quando a gente trabalha com valores ideais, a gente vai fazer o quê? Nós vamos recuperar aquelas funções metabólicas do paciente. Nós vamos fazer com que esse paciente vá para os níveis ideais que a gente gostaria que ele tivesse, que a literatura julga ser bom, que a ciência julga ser bom. E aí a gente vai conseguir organizar a casa. Organizando a casa, esse paciente, ele não tem nenhum, ele resolve todos os problemas de disfunção estética, tá? Então, tudo isso nós seremos capazes de resolver, ok? Então, vamos lá. O que vocês precisam de compreender? Que nós vamos usufruir de duas coisas muito importantes. Dos exames laboratoriais para descobrir o problema. E quando a gente descobrir o problema, nós vamos resolver a causa. Júlia, como que nós vamos resolver a causa? Nós vamos resolver através de uma correta suplementação, através de uma correta ortomolecular. Tudo isso vocês vão saber, tudo isso vocês vão aprender, tá? Então, antigamente, quando o nosso corpo, nós nos alimentávamos e nós tínhamos os nutrientes necessários para o nosso corpo trabalhar, por si só, nós dávamos contas de lidar com as agressões. Porque o que é a homeostase? É o equilíbrio, é uma agressão, um equilíbrio, uma agressão, um equilíbrio. Então, quando o nosso corpo tem as agressões e as antiagressões em equilíbrio, aquilo entra em harmonia. Então, por exemplo, eu tenho uma produção constantemente de produzir radicais livres. O nosso corpo, sabendo disso, ele é amparado por algumas enzimas, ele é capaz de neutralizar esses radicais livres. Nós temos aí uma facilidade para gostar do açúcar, gostar do doce, porque é gostoso, nos faz bem para o nosso ego. O nosso corpo, sabendo disso, ele consegue neutralizar esse açúcar. Como? Ele faz com que a gente queima esse açúcar, utilize esse açúcar como fonte de energia. E isso entra em equilíbrio e está tudo bem. Só que a partir do momento que alguma coisa entra em desequilíbrio, ou seja, eu tenho uma produção maior de radicais livres, eu tenho uma produção maior aí de açúcar, o meu corpo começa a entrar em desarmonia. E quando isso entra em desarmonia, as funções metabólicas, as engrenagens, o meu quebra-cabeça, ele começa a não funcionar adequadamente. Aí o corpo, como sinal de alerta, ele começa a ter as disfunções estéticas, independente da quantidade, da agressão e da extensão. Que seja uma agressão simples e que vai evoluindo, mas isso vai acontecendo. Então, quando a gente hoje, como nós paramos de ter uma alimentação mais saudável,
Como nós estamos numa era mais inflamada, mais estressada, com alimentos mais industrializados, a gente gosta muito do álcool, do açúcar, enfim, nós estamos fazendo com que os fatores extrínsecos agridam mais o nosso corpo, mas nós estamos fazendo também com que ele perca o equilíbrio. Então, por isso que nós estamos vivendo uma geração de pessoas doentes. Por isso que nós estamos numa geração mimimi. Antigamente, você falava assim, mas ciclano, beltrano cresceu e comia isso, nunca teve problema. E agora ninguém pode comer isso, ninguém pode comer aquilo, ninguém pode fazer aquilo que é ruim. Não é, gente. Conforme nós vamos evoluindo e conforme a indústria vai evoluindo, os alimentos vão ficando cada vez mais contaminados, mais maléficos. Eles realmente fazem mal. Só para vocês terem uma ideia, eu já contei algumas vezes que eu tive uma dermatite. E eu convivi com essa dermatite anos e anos e anos. E aí eu fui verificar que eu estava com uma inflamação a nível de intestino que estava causando aí essa dermatite. E isso evoluiu. Eu tive muitas outras coisas, não somente dermatite. Eu tive anemia, eu tive menopausa precoce, eu tive problema de tireoide. Gente, foi uma situação louca. E aí eu tinha, nessa região aqui do meu rosto, manchas cascudas, grosseiras, avermelhadas, feias, horrorosas. E aí eu evitei algumas coisas, fui cuidando do meu intestino, recuperando a minha tireoide, recuperei a minha anemia. Quer dizer, eu levei o meu corpo à homeostase. Quando eu levei o meu corpo para a homeostase, a minha dermatite passou. E hoje eu consigo conviver tranquilamente sem dermatite. Deixa eu tirar aqui o filtro para vocês verem. Ó, tá vendo que a minha pele tá bem bonita? Tô sem filtro. Isso porque a minha pele não é linda assim. Eu gosto do filtro por causa dos cílios. Me acho linda de cílios. Aí, voltando pro que interessa. A minha pele tá sem filtro, ela tá bonita. Isso por quê? Porque eu soube cuidar do meu metabolismo de dentro pra fora. E antes de eu descobrir isso, eu tinha dermatite que não tinha cura. E aquilo foi evoluindo. Julius, era só inflamação intestinal? Não. Eu tinha um conjunto de bagunça. Eu só fui organizando a casa. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que quando vocês dominarem sobre os exames laboratoriais, vocês serão capazes de fazer que organize o paciente de dentro para fora. Aí a disfunção estética vai resolver. Vocês já devem ter se perguntado por que algum procedimento que vocês fazem, em alguns pacientes respondem bem e em outros pacientes não respondem. Por exemplo, você pode ter uma técnica que você domina muito, que você é foda naquela técnica. Só que de repente essa sua técnica fodástica funciona em alguns pacientes e em outros não. E por que isso acontece? Não é porque você errou. É porque o organismo daquele paciente está apresentando alguma disfunção a nível de metabolismo que se você não organizar, você não vai resolver o problema. Por que alguns pacientes é mais fácil reduzir medidas e outros não? Isso tudo é o metabolismo do paciente, tá? Então, por que eu quero hoje conversar sobre as oportunidades? Eu quero que você entenda o que você pode ter aí de bom, né, de diferente se você dominar sobre os exames. Então, para isso, eu trouxe alguns dados científicos aqui pra gente trazer, pra gente conversar. A primeira observação é o seguinte: estima-se que 10 milhões de brasileiros sofrem de alguma disfunção renal. Atualmente, entre 90 mil e 100 mil pessoas passam por diálise no país. O outro alerta é que mais de 70% dos pacientes que iniciam uma diálise, eles só descobrem a doença quando eles já estão com os rins comprometidos. Então, um resumo geral é o seguinte: 70% das pessoas que têm problemas renais não sabiam que tinham problemas renais. E essas pessoas, vamos trazer agora para o nosso universo. O que essas pessoas certamente apresentavam? Começaram a apresentar mancha na pele, começaram a apresentar retenção de líquido, começaram a apresentar dor na articulação, começaram a apresentar o aumento da produção de vasinhos, começaram talvez a ter mais acne e queda de cabelo. Tudo isso esse paciente apresentou.
E tudo isso ele deve ter passado em vários outros profissionais que avaliou os exames dele de acordo com os valores de referência e falou assim, não, você está ótimo. Tudo bem. Eu estou com um caso de um aluno que eu estou acompanhando bem de perto. O caso desse aluno, a paciente apresenta hipotireoidismo subclínico, ela está com uma ferritina de 20, ela está com anemia microcítica e sabe que todos os profissionais que essa paciente já passou falam para ela que ela está normal, que não precisa de fazer nada. Nós já encaminhamos ela para diferentes tipos de profissionais. Por que nós encaminhamos? Porque quando o paciente tem uma ferritina menor que 50, o ideal é que ele entra com sulfato ferroso endovenoso. Para quê? Para recuperar isso mais rápido, porque o paciente está vegetando, não está mais vivendo. Uma ferritina menor que 50 não é legal. A paciente tem uma de 20. Então nós encaminhamos essa paciente, eu falo nós, porque essa paciente é do meu aluno do interior de Minas, mas eu estou acompanhando esse caso. Então nós conversamos e discutindo, nós achamos mais prudente encaminhar para um outro profissional que tem o direito legal de solicitar sulfato ferroso endovenoso para essa paciente. A paciente já foi com todos os exames em mãos. Quais que são os exames que nós pedimos? Nós pedimos hemograma, e o hemograma demonstra anemia microcítica, microcômica. O paciente apresenta uma ferritina de 20. O paciente está com hipotireoidismo subclínico, ou seja, a paciente está com todos os sinais do mundo, do universo que falta ferro. E o que acontece com o profissional? Não, a paciente está ótima. Gente, a paciente foi encaminhada com cartinhas de encaminhamento e foi com os exames. E a paciente está ótima. Essa paciente está com uma anemia tão severa e está com hipotireoidismo tão acentuado que é uma paciente que está entrando em um quadro de depressão. E ela não está depressiva, é só a tireoide que não está funcionando. Essa paciente não tem energia criativa para trabalhar, para pensar, ela só quer dormir. Ela não quer nem comer, ela só quer dormir, tem preguiça de levantar o corpo. Então o que acontece? Todos os sinais e sintomas casam com uma paciente que precisa de ajuda. E ela não está sendo ajudada, porque os profissionais não estão sabendo ver os exames de uma forma adequada. Então, entende a nossa contribuição com o mundo? A gente pode contribuir com a saúde. Então, nesse momento, eu dei aqui os dados estatísticos de um paciente que tem problemas renais. Então, o que ele vai atrapalhar para nós, esteta? Tudo isso que eu já citei, tá? Outra coisa também que eu peguei aqui da estatística. Aqui no Brasil, 27,7% dos óbitos são por doenças cardiovasculares. Gente, doença cardiovascular é assim, o paciente morre agora. Só que o paciente, antes dele morrer agora, 10, 15, 20 anos antes, os exames laboratoriais desse paciente já começam a dar sinais de que esse paciente não está legal. E por que, Júlia, que as pessoas estão morrendo? Porque falta no mercado profissionais que sabem avaliar os exames laboratoriais de acordo com os valores ideais. Porque se eu esperar que o meu paciente entre nos valores de referência, ele evolui para patologia e morte. E isso eu não quero. Agora, o que tem a ver, Júlia? Eu não sou médico, eu sou esteta. O que tem a ver um paciente com doença cardiovascular? Eu vou te explicar. Um paciente com problema cardiovascular ele tem dificuldade de retorno venoso. Dificuldade de retorno venoso, ele aumenta a formação de vasinhos. O retorno venoso está tão lento que ele começa a perder líquido dos vasos e líquidos das células. Esse paciente começa a inchar nas articulações, inchar nos membros inferiores. Se esse paciente começa a perder líquido do lugar correto, é um paciente que vai começar a ter a formação de celulite. Um paciente que tem formação de celulite e vai acumulando gordura, ele vai fazendo com que aquela região que ele está acumulando celulite entra em hipóxia, ou seja, pouca oxigenação. Pouca oxigenação faz aquele paciente perder células, morrer células naquela região. Então ele começa a aumentar a inflamação subclínica, que é o tema que nós conversamos na live passada. Aumentou a inflamação subclínica, esse paciente vai ter problemas no intestino, problemas na tireoide, todas as disfunções de pele, disfunções estéticas de uma forma geral. Como que eu vou proporcionar que esse meu paciente tenha uma melhor qualidade de pele se eu não cuidar do problema cardiovascular desse paciente? Agora a questão é o seguinte, se você pega esse paciente 15, 20 anos antes dele morrer,
você consegue resolver o problema desse paciente sem você encaminhar ele para outro profissional. Sem encaminhar para outro profissional. Agora, depois que ele já está com bastante placas de ateroscleromas nas veias, depois que ele já diminuiu, nas veias, não, desculpa, nas artérias, depois que ele diminuiu todos os diâmetros dele, depois que a pressão dele está altíssima, que ele está quase infartando, aí não cabe a nós. E mesmo assim, a gente vai encaminhar esse paciente para outro profissional, e a chance do profissional falar assim, está tudo bem, é enorme. Então, gente, o nosso papel no mundo, ele vai muito além de entregar beleza. Muito além. As consequências do nosso trabalho é beleza, é rejuvenescimento, é cabelo, unha, pele, é o que eu chamo da nossa arquitetura, do nosso externo bonito, mas nós podemos muito mais, tá? Então, vamos lá, nós já falamos de doença renal, que leva a óbito, já falamos de doença cardiovascular, e eu estou sempre tentando trazer assuntos e consequências que traz para o nosso universo. Por quê? Porque nós temos que lembrar que nós somos profissionais estetas e que o paciente nos procura porque ele quer o quê? Melhorar algo que está incomodando nele, ok? Aí olha só que interessante aqui, ó. A prevalência de esteatose não alcoólica fica em torno de 76 a 91% no Brasil. O que é isso? Esse artigo científico está dizendo que de 76 a 91% das pessoas que têm problemas hepáticos não é alcoólico. A gente às vezes se preocupa em um paciente com problemas no fígado, aquele que bebe muito, certo? Mas nós temos muito acúmulo de gordura, esteatose, acúmulo de gordura em pacientes magrinhos. Eu já contei para alguns de vocês que o meu esposo teve acúmulo de gordura no fígado e o meu esposo é magrinho. E o que é o nosso preconceito? A gente espera encontrar problemas somente em pacientes obesos. E não, o meu esposo ele é magro de verdade. E ele estava com esteatose hepática. Eu sou super magrela e me julgava uma ótima alimentação. Eu evoluí para anemia, para problemas intestinal, menopausa precoce, com anemia, com problema de tireoide. Então eu tive que arrumar tudo isso, tá? E quando eu falo em pacientes obesos, gente, eu realmente quero que vocês associem aqueles pacientes que nos procuram na clínica de estética. Aquele paciente que quer perder uma medida, que quer fazer uma criolipólise, que quer fazer uma intradermoterapia abaixo do umbigo. Aquele paciente que coloca a calcinha de biquíni, que sente que ali nas costas está acumulando uma gordurinha. O que é isso? É um paciente que está acumulando gordura um pouco a mais. É um paciente que está sobrepeso, mas não é uma obesidade mórbida. Então não esperem que vocês vão encontrar problemas hepáticos, renais e cardiovasculares somente em pacientes obesos. Se fosse assim, pacientes magrelos não infartavam. E nós estamos assim de pacientes magrelos que infartam. E por que isso? Porque falta profissionais que dominam os exames laboratoriais da forma correta. Aí o que acontece? O paciente tem acúmulo de gordura no fígado ou ele tem qualquer outro problema no fígado. O que isso vai fazer com a gente? Aumentar o número de manchas nesse paciente, manchas na face ou em qualquer lugar no corpo. Vai fazer com que esse paciente tenha variação na produção, na entrega dos hormônios. Por quê? Porque o fígado ele é capaz de metabolizar alguns hormônios e os hormônios que ele não metaboliza, ele é responsável em produzir lipoproteínas que vão transportar esses hormônios. Porque os hormônios, para ele conseguir sair de um lugar e ele para ir para outro lugar, ele precisa de um transportador. Vamos pensar assim de um Uber. Então o nosso fígado, ele é capaz de produzir o Uber, que vai pegar esses hormônios e levar para os lugares que eles precisam ir. Se nós temos um paciente com problema hepático, independente se é gordura ou outro problema, esse fígado vai estar acometido. Se vai estar acometido, o paciente vai apresentar disfunções estéticas. Aí é um paciente que fala assim, já passei no fulano, beltrano, ciclano, já gastei X, Y, Z de dinheiro, já fiz esse tratamento, aquele outro, e eu não consigo resolver o meu problema, muito pelo contrário, ele só piora. Por que piora? Porque todos os outros profissionais que
paciente passou, não se preocupou em cuidar de dentro desse paciente, não cuidou em achar o problema, então não conseguiu resolver a disfunção estética. E se você dominar sobre os exames, você vai começar a achar muito precocemente que o fígado desse paciente não está legal. E se você descobre que o fígado dele não está legal a nível precoce, antes de patologia, você é capaz de resolver sozinho, sem encaminhar esse paciente para outro profissional, tá? Aí vamos dar uma sequência aqui. Vocês estão entendendo, gente, a importância de dominar os exames? Outros dados científicos que eu peguei aqui, porque hoje eu realmente queria comprovar para vocês, eu queria demonstrar, queria que vocês compreendessem a importância de entender sobre os exames. Olha só que interessante isso aqui. O Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos. Eu estou me referindo apenas ao diabetes tipo 2. Eu nem entrei no diabetes tipo 1. Tá? O Brasil ele perde apenas para China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A estimativa é que em 2030 nós vamos para 21,5 milhões de diabetes tipo 2 no Brasil. Isso, gente, é muito, muito, muito grave. O que é diabetes do tipo 2? Vamos pensar nisso. Diabetes do tipo 2 é quando o paciente está totalmente inflamado subclinicamente, que a insulina, devido a essa inflamação, ela não consegue encaixar no seu receptor. Se ela não encaixa no seu receptor, ela não coloca essa insulina, essa glicose para dentro da célula. Glicose, se não estiver dentro da célula, não produz energia para esse paciente. E o paciente começa a acumular glicose no sangue. Excesso de açúcar no sangue faz com que o paciente evolua para um diabetes do tipo 2. E aí o paciente produz insulina, produz, mas a insulina não faz efeito. Por quê? Porque ela não consegue encaixar no receptor. Então nós temos 2 tipos de diabetes. Diabetes do tipo 1, ele é um fator de autoimune, uma doença autoimune. É quando o pâncreas não produz insulina, não produz nada ou bem pouquinho, que não é o suficiente. Isso é muito comum, mais precocemente, mais juvenil, tá? Por se tratar de uma doença autoimune. Mas a literatura hoje já tem comprovado que as doenças autoimunes já são passíveis de cura desde que o paciente tenha um autocontrole com algumas coisas. Mas isso é conversa para um outro dia, porque isso é longo e duradouro. Segundo tipo de diabetes que nós temos, diabetes tipo 2, que acomete o paciente mais adulto. Por que isso? Porque o pâncreas desse paciente, ele produz insulina. O pâncreas está saudável, produz insulina em quantidade ideal. Portanto, como o paciente está muito inflamado e essa insulina não consegue encaixar no seu receptor, a insulina perde a sua função. Se a insulina não encaixa no seu receptor, não abre as portinhas da célula para a glicose entrar. Se a glicose não entra, ela fica lá no sangue. No sangue pra gente não resolve. Então nós temos um aumento de diabetes do tipo 2, ou seja, por inflamação, por excesso de alimentos patogênicos, por excesso de alimentos inflamatórios, por excesso de lixo. E o que tem a ver, gente, o diabetes do tipo 2 comigo, que sou um profissional esteta? Tem tudo a ver. Primeiro, o paciente que é portador de diabetes tipo 2, ou ele é o pré-diabético, ou é o paciente com resistência à insulina, que tanto faz, ele é um paciente que normalmente ele talvez ainda não sabe que ele está nessa situação, porque o paciente ele demora bem mais para descobrir isso. E um paciente que tem excesso de açúcar no sangue, né, que é o diabetes, que é o excesso de glicose no sangue, ele é um paciente que vai evoluir para quê? Para muitas manchas. Paciente que tem muito melasma, muita mancha inflamatória, você faz um procedimento e tem uma hiperpigmentação. O paciente que tem aqueles acrócomos, sabe aquelas verruguinhas bem pequenininhas, avermelhadas ou pretinhas, são pacientes que estão com sinal de resistência à insulina. Aí, se você ignora esses sinais, se você ignora que diabetes tipo 2 é importante para você que é esteta, e você trata esse paciente normalmente, você pode estar ajudando esse paciente a inflamar mais. Você pode fazer um procedimento e responder com uma mancha absurda que você não sabe de onde que veio, por que ela veio, e o pior, você não sabe reverter.
Você pode fazer com que esse paciente tenha um procedimento e não tenha uma cicatrização satisfatória. E se você faz um procedimento invasivo no seu paciente, que seja, gente, o pertuito de uma cânula, e o paciente não tem uma cicatrização satisfatória, aquele pertuito pode evoluir para uma inflamação e pode evoluir para uma mancha, ou pode evoluir para uma cicatriz. Aí o paciente volta e fala assim: você não resolveu a minha mancha, você aumentou o meu problema e ainda me deu uma cicatriz. E aí, o que você vai fazer? O que você vai justificar? O que você vai falar para esse paciente? Onde é que você vai enfiar a sua cara? Então, quando você entende que o diabetes do tipo 2, mas estou falando do tipo 2 porque essa pesquisa que eu trouxe para vocês são do tipo 2, é um problema, causa uma disfunção estética, e se nós não soubermos, nós podemos causar uma iatrogenia no paciente, você começa a entender a importância. Paciente que tem o diabetes, ele é um paciente inflamado. Paciente inflamado, ele evolui para hipotiroidismo. Paciente com hipotiroidismo, ele tem todas as disfunções estéticas. Tem queda de cabelo, tem problema de pele, tem problema de acne, tem pele ressecada. Pacientes com hipotireoidismo têm a pele tão ressecada que ela craquela. Aí você cuida e o paciente continua craquelando cada vez mais e você não sabe mais o que fazer com aquele paciente. Cuida da tireoide, que você resolve o problema. E como é que você vai saber que é tireoide? Tem que fazer os exames e baseado nos valores ideais, tá certo? E aí, gente, por fim, aqui das estatísticas que eu comentei, eu queria ressaltar o que eu comentei na live passada, que são 55% das pessoas que têm morte súbita apresentam inflamação subclínica. E essas pessoas, certamente passaram em algum profissional antes de bater as botas. E esse profissional certamente falou assim: está tudo bem, você não tem nada. E aí o paciente morreu. A culpa é de quem? A culpa é nossa, profissionais da área da saúde, que escolhemos ser profissionais da área da saúde. A culpa é nossa. Nós temos que contribuir com a vida do nosso paciente de uma forma geral, tá? Então, vocês só vão conseguir resolver o problema do seu paciente e entregar melhores resultados estéticos se você começar a basear, a avaliar fisiologicamente o seu paciente, tá? Então vamos lá, resumindo, evita a iatrogenia. Por que iatrogenia? Porque você pode evitar uma complicação pós-procedimento. Você vai entregar melhores resultados, independente de qual que seja o problema, porque você vai estar resolvendo o mal pela raiz. Segundo, você vai ganhar tempo. Às vezes você vai achar assim: nossa, eu vou gastar muito tempo para recuperar o organismo desse paciente. Pode ser talvez que você gaste muito tempo, mas o fato de você recuperar esse muito tempo que eu falo é 2, 3 meses, tá? Você vai conseguir recuperar. E uma vez que você recupera isso do seu paciente, você está recuperando o metabolismo dele e automaticamente a disfunção estética já está desaparecendo. Então você vai gastar aí 2, 3 meses para recuperar o metabolismo dele e você já está tratando o problema de disfunção estética, a afecção estética desse paciente. Tá bom? Então você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo, ok? Você vai ter consequentemente muito mais pacientes. Por quê? Porque se você for um profissional capaz de resolver o problema daquele paciente, principalmente, gente, se foi um paciente que ele já veio para nós com um histórico de decepções. Já tentei isso, tentei aquilo, passei com fulano, beltrano, 5 anos, mas ninguém resolveu. E se você resolver, cara, você tá no céu. Porque aí esse paciente, ele vai sentir em dívida com você. E aí ele vai te indicar para o maior número de pessoas possíveis. Ele vai sempre voltar lá na clínica para você fazer algum outro procedimento. Ele vai levar pai, mãe, avô, cachorro, papagaio, porque todo mundo para você cuidar. Por quê? Porque você conquistou a confiança dele. Você resolveu o problema dele, tá? Consequentemente, você vai ter mais dinheiro. Porque se você atende mais e entrega melhores resultados, você pode começar a cobrar mais os seus procedimentos, então você vai ter também aí mais dinheiro, mais indicação e isso vira um ciclo, tá bom? Então o paciente, gente, pra gente finalizar, paciente que apresenta disfunção estética, independente de qual seja, é uma maneira que o organismo está te dizendo que algo não está bem. Não feche os olhos para essa informação. Investigue o teu paciente através dos exames laboratoriais. Analisa isso de acordo com os valores ideais. Descubra
qual que é o problema do paciente. Resolva você por si só o problema do paciente e melhore a vida aí do seu paciente, tá? Eu comentei antes que você tinha algumas opções para conseguir exames pelo convênio. A primeira opção que eu apresentei para vocês é fazer uma cartinha de encaminhamento para o colega. A segunda opção é o seguinte: quando você explica para o seu paciente a real necessidade que você tem sobre aqueles exames, o paciente ele fica tão feliz, tão satisfeito de você estar querendo cuidar da saúde dele, que o paciente por si só ele vai querer fazer esses exames. Então, o paciente ele vai procurar um profissional que ele já passa, um profissional que ele já tem contato e pedir para aquele profissional trocar a receita, a guia, o encaminhamento para poder fazer pelo convênio. O próprio paciente faz isso, tá? E aí, vocês vão chegar numa situação que isso vai acontecer muito breve. Vai chegar um momento que o seu paciente está tão bem, está tão fluindo, que você vai parar de pedir exame daquele paciente, que você vai acompanhar aquele paciente uma vez por ano, a cada 6 meses, enfim, ou até mais espaçado. O paciente vai chegar em você e falar assim: doutor, fulano, nem sei como que você gosta que ele te chama, vamos fazer alguns exames, já faz tanto tempo que a gente não faz, nem tá nada a gente fazer um check-up, o que você acha? O paciente ele vai chegar em você, ele vai pedir para você solicitar exames. Por quê? Porque ele quer ser avaliado inteiramente, ele quer ser avaliado de dentro para fora, ele quer que você converse com ele e explica como que ele está. Então, gente, o profissional esteta que dominar os exames laboratoriais é um profissional que vai estar na frente e se destacar no mercado. E eu te digo mais, os exames laboratoriais eles já são uma realidade. Se vocês forem prestar atenção, nós já temos mais pessoas conversando sobre exames, né? Então, quem dominar isso primeiro, bebe água limpa. Então, fica aí o meu convite. Eu espero que vocês tenham compreendido a importância dos exames laboratoriais, o quanto que isso pode te agregar como profissional esteta, mas principalmente como profissional da área da saúde. E isso faz com que a gente se destaque, que a gente se diferencie. Eu tenho um curso online de exames laboratoriais na estética e sempre antes de abrir as inscrições para esse curso, eu faço esse esquenta de lives para que vocês conheçam um pouco mais sobre os assuntos. E para as pessoas que se inscrevem nessa semana, neste evento, eu peço a essas pessoas para responder para mim uma pesquisa. E essa pesquisa é para eu conhecer um pouco mais o perfil dos profissionais estetas que me acompanham, quais que são as dificuldades, e para que a partir daí eu consiga elaborar conteúdos que agreguem valor. Dentro dessa pesquisa, eu tenho uma pergunta que é o seguinte: qual que é o seu maior desejo, o seu maior sonho como profissional esteta? E a 90% da resposta é: eu quero ser reconhecido na minha área, eu quero ter autoridade, eu quero ser referência. Reconhecido, autoridade e referência é a mesma coisa, são sinônimos. Ou seja, os profissionais estetas que têm respondido à minha pesquisa, eles querem dinheiro? Claro que eles querem, mas eles sabem que o dinheiro é consequência de autoridade, reconhecimento e destaque no mercado. E como que você vai conseguir isso? Proporcionando ao seu paciente um atendimento diferenciado e exclusivo. E isso, quem pode te proporcionar são os exames laboratoriais. Então, gente, fica aí o meu convite para vocês estudarem mais sobre os exames, para vocês investirem nisso, para vocês entregarem algo de diferente para os seus pacientes.